Boa tarde, meninos. Estou aqui para fazer mais um vídeo sobre o conteúdo de literatura do nosso primeiro ano. E para hoje, né, o nosso conteúdo vai ser um pouquinho diferente, né? Porque até então eu vinha falando sobre alguns movimentos literários, mas agora a gente vai trabalhar com alguns autores, né? E eu fiz uma escolha de alguns autores que são importantíssimos para nossa disciplina de língua portuguesa, né, para nossa disciplina de literatura e artes. São autores que todos nós talvez já tenha ouvido falar, mas talvez não tenha a dimensão da importância desses autores para a construção da literatura brasileira contemporânea. Estou falando aqui de autores de renome nacional e internacional. Hoje serão 3 autores, né? Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu e Clarice Lispector. Todos esses 3 nomes são importantíssimos para a conjuntura literária nacional, em especial para a forma que nós hoje ainda entendemos o lugar da literatura no país. E esse vídeo, mais do que falar sobre características de cada um dos autores, ele serve mais para despertar o interesse, né, em relação à escrita de cada um. Porque não é possível, conforme eu já havia falado lá no primeiro vídeo sobre literatura contemporânea, não é possível pensar em regras totalmente delimitadas como eram antes, mas até porque a literatura contemporânea é algo múltiplo, diverso, e esses autores por si só são diversos, né? Então aqui esse vídeo é mais no sentido de procurar que vocês tenham interesse na leitura das obras, né, de alguns textos que nós utilizaremos, em especial que está no material escrito e também vai estar na atividade avaliativa, né? Então são importantes para esse entendimento. Então aqui hoje eu vou fazer esse papel de despertar e também de algum jeito apontar algumas características, apontar algumas coisas que são importantes para a leitura de cada um desses autores. Eu vou começar com o Juiz Forano, né, o Rubem Fonseca, que foi um autor magnânimo, né, pessoalmente falando, é um dos autores que eu mais gosto, e, né, que nasceu lá na década de 1920 e morreu, infelizmente, no último ano, em 2020, no mês de abril, no Rio de Janeiro, né, apesar de ser nascido em Juiz de Fora, foi para o Rio muito jovem. Só que ele, né, uma das grandes características da obra dele é o tom ácido que ele propõe em suas obras, né? Tô até aqui com o livro dele, né, os contos reunidos. A principal fonte de literária dele é através dos contos, né? São contos importantíssimos. Além dos romances, temos vários romances que ele sobressaiu, mas em especial nós trabalharemos mais com os contos, né? Já tem lá o Intestino Grosso, Passeio Noturno, que está lá no material. Vai ter alguns na atividade avaliativa. Só que qual que é a grande questão do Rubem Fonseca? O Rubem Fonseca, além de ser autor, ele também foi delegado policial, né? E principalmente se a gente pensar que foi um delegado, né, um policial no período ditatorial. Então assim, a gente de algum jeito conversa com o que a gente vem falando nos últimos vídeos, né, nas últimas aulas, só que de algum jeito a trajetória pessoal vai transcender na escrita dele. Vocês vão ver muita presença desse lado pessoal enquanto policial também na escrita, né? Podemos falar até que é uma narrativa policial de algum jeito, né, que trata sobre a questão, né, do próprio ato profissional dele, mas também falar do ato da violência. E é uma linguagem violenta em todos os sentidos da palavra, né? Vocês vão ver, por exemplo, no conto Feliz Ano Novo, que dá nome ao livro Feliz Ano Novo, é um conto que mistura esse lugar da violência e até o ponto da gente se questionar o que é violência na verdade naquele conto. Eu não posso dar spoiler aqui, mas é um dos contos fenomenais, a forma que ele vai construindo o Feliz Ano Novo daqueles personagens,
dentro dessa conjuntura literária. Mais que isso, né, a ficção dele vai explorar essas órbitas que até então não eram trabalhadas na literatura até naquele momento, que é trabalhar com um público, né, não vou falar objeto, mas com um público diferenciado, no sentido de quem vai ser os personagens do Rubem Fonseca. Então são personagens que estão ligados de algum jeito à questão da marginalidade em todos os sentidos da palavra, né, fazendo aqui um diálogo com o último conteúdo que nós trabalhamos, que foi justamente as literaturas marginais, né, desde os anos 70 até as que são produzidas ainda hoje, né, entendendo as diversidades em cada uma delas. Então, o que eu posso falar aqui, né, para ativar essa curiosidade de cada um de vocês, é que é uma linguagem ácida, que espera de um leitor também curioso. Um leitor que vai, a primeira palavra, a primeira sentença, a primeira frase, se questionar dentro do texto dele. E explorar até que ponto, de fato, ele quer trazer para esse leitor. Então, um leitor acostumado com uma ficção, com uma trajetória literária muito linear, moldada àqueles padrões que a gente viu até então, vai se questionar com a literatura do Rubem Fonseca. Né, o Intestino Grosso, por exemplo, é um dos contos que está aberto aqui no meu livro. É um dos contos que, né, vou fazer um breve resumo aqui, que ele explora a função do próprio leitor, do próprio escritor literário. E ele tudo entendendo o que significa a palavra pornográfico. E questionando, fazendo a gente modificar a forma que a gente olha para a linguagem. Então eu acho interessantíssimo a gente explorar a visão do autor Rubem Fonseca. Né? E a gente vai trabalhar um pouco melhor, né? Aqui o vídeo é só para despertar de fato esse interesse de vocês, mas nas aulas nós trabalharemos melhor com cada um dos autores. Seguindo aqui, é importantíssimo falar do Caio Fernando Abreu. O Caio Fernando Abreu, ele foi, né, na verdade, né, infelizmente já falecido, né, nasceu na década de 40 e faleceu em 1996. Né, foi jornalista, dramaturgo, escritor. Isso conjuga uma literatura, uma arte feita de diversas instâncias do saber literário. Então, né, a gente vai ver tanto contos, romances, poemas do Caio Fernando Abreu. E hoje, talvez, que a gente vê nas redes sociais, sempre tem algum post que leva o nome do Caio Fernando Abreu. Mais do que isso, por que hoje ainda a gente consegue, né, e recebe, ou às vezes nem é de fato de autoria dele, mas por que esse nome ele é dado a esse autor? Né? Justamente por ter sido um autor econômico, pessoal. Então é importante a gente também trabalhar a forma, né, o que a gente vai chamar aqui de autoficção. De algum jeito, a biografia do Caio Fernando Abreu vai estar nos escritos dele. No sentido de falar sobre medo, sobre solidão, sobre morte, sobre sexo, sobre vida. Então, assim, a figura, a vida do Caio Fernando Abreu é um elemento essencial para entender a escrita. E ao mesmo tempo que são separadas. Olha como que é dúbia essa afirmação que eu estou colocando aqui. É importante associá-lo, né, à vida como ele foi feito. A gente não pode deixar de considerar que foi uma grande personalidade do que hoje a gente chama de comunidade LGBT. Então ele fala desse amor que até então, ainda hoje é alvo de preconceito, mas imagina na época, ele vai tematizar essa questão e, consequentemente, da vida que, infelizmente, ele contraiu HIV, mas, de algum jeito, toda essa vivência vai estar na escrita. Claro que a gente não pode apenas
limitar a escrita dele à vida, mas são pontos, índices de leitura para pensar Caio Fernando Abreu. Né? E talvez uma das grandes obras, quando a gente fala desse autor, seja Morangos Mofados. Né? E, consequentemente, nós também trabalharemos mais nas nossas aulas o autor.